Olá, e vamos iniciar nossa aula número 1, Arte e Design Contemporâneos. Esta disciplina ela é oriunda do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPB-UFPE. A ementa da disciplina consiste em a investigação e análise crítica sobre a produção da arte e design no século XX e século XXI, suas influências recíprocas, abordando suas diferentes dimensões socioculturais, formais, técnicas, conceituais, estéticas e políticas. Nós vamos iniciar fazendo uma breve introdução da arte, um esboço mesmo dessa evolução, ou desse caminho das artes visuais até essa época da qual a ementa ela abrange, que é a metade do século XX e século XXI. Então, nós vamos tratar inicialmente de um elemento que é a época moderna. Tá? A época moderna ela vai ter um início em 1453, com a tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos, e ela vai ter um final, um marco histórico do seu fim em 1789, com a Revolução Francesa. A partir de 1790, nós podemos considerar como o início da época contemporânea, até a atualidade. Importante não confundir época moderna com arte moderna. A arte moderna ela vai ser colocada como marco a partir do período entre guerras, do século XX. Então, a arte moderna é diferente do termo época moderna. Tá? E aí, o que acontece? Por que nós estamos começando com esse elemento da época moderna? Porque os aspectos formais, no que se refere ao pensar pintura, desenho e escultura, sofreram poucas mudanças entre os séculos XV e o século XVIII, comparados ao que ocorre a partir do final do século XIX. Então, esse período do final do século XIX com o início do século XX, que vai culminar com o início da arte moderna, existe uma propensão de estilos, existe uma voracidade dos artistas em tentar fazer novos estilos e novas escolas que não se refletia no passado. Então, vamos colocar aqui de maneira prática, de maneira comparativa, dois exemplos. Sandro Botticelli, um dos pilares do renascentismo, essa obra aqui de 1484 e 85, o Nascimento da Vênus, vocês podem ver que ela tem uma estrutura em termos de desenho, que nós definimos como um desenho clássico. Então, nós temos aqui uma perspectiva renascentista, que é aquela perspectiva com um ponto de fuga centralizado. Nós temos a regra dos terços aplicada nessa composição, então ela é totalmente dividida em três partes. As cores elas são dessaturadas, para poder destacar os personagens, e a anatomia ela possui uma estrutura, ela possui uma divisão geométrica, estrutural. Ela ainda não possui uma perspectiva no seu giro, ainda existe algumas falhas de desenho, mesmo de construção, de escorço e tudo mais, mas está tudo aí muito bem aplicado, muito bem executado para as condições da época em que o artista tinha à disposição. Porém, nós estamos falando de 1484 e 1485. Reparem agora no Alexandre Cabanel. O Alexandre Cabanel ele foi um grande artista francês. Ele tinha um dos principais ateliês de desenho e de arte, e ele era uma figura muito influente nos salões de arte de Paris. Reparem que eu estou mostrando para vocês o Nascimento de Vênus de 1863. De fato, é uma obra que ela possui elementos do escorço melhores resolvidos, a estrutura da anatomia está melhor resolvida,
Mas os elementos estão aí, ou seja, a figura da Vênus etérea, a perspectiva renascentista, né? E a ideia, né, da qual o homem ele não interfere na natureza. É o contrário, a natureza que interfere no homem. Uma visão quase teocêntrica, né? Então você pode ver que uma obra de 1863 ela possui um diálogo com uma obra de vários séculos atrás, como a do Sandro Botticelli. E por que acontecia isso? Porque existia uma tradição, né, de se fazer os trabalhos, de se pensar a pintura dentro de regras clássicas de construção. Não que não exista isso até hoje. Se nós pegarmos algumas escolas de ilustração, escolas de histórias em quadrinhos, vocês vão ter desenhos construídos com essas estruturas, obviamente com alguns avanços, né? Mas a arte ela foi por outras direções, como nós vamos poder mostrar a seguir, né? Importante dizer que aqui tem uma coisa interessante. A perspectiva, né, o ponto de fuga, ele vai ser desenvolvido no Renascimento. Porém, só em 1751 que nós vamos ter, por exemplo, a ideia, através da matemática, de perspectiva de dois pontos de fuga. Então, até isso, até o desenvolvimento de algumas técnicas de construção de desenho, né, que inclusive eram benéficas para esse tipo de arte, né, que valoriza o esforço, por exemplo, e a tridimensionalidade, tiveram seu desenvolvimento lento, né? A arte até então possui uma característica em comum, que é de se aproximar dos valores estéticos nórdicos. Grandes paisagens em detrimento do ser humano, o Deus no centro do mundo. Então era uma arte completamente eurocêntrica, né? E aí o que acontece, que eu acho que é muito importante da gente destacar. Por que há uma mudança radical no modo de pensar dos artistas, ou pelo menos de um grupo de artistas? Porque é importante dizer, o Alexandre Cabanel ele é contemporâneo dos impressionistas, dos pós-impressionistas, né? Mas alguns eventos aconteceram para que houvesse essa mudança de artistas tentando novas possibilidades de desenho, de pintura, de criação. A primeira delas é a Revolução Industrial, né? Que ela se perpetua, né, na Europa e ela vai se espalhando ao redor do mundo. A Revolução Industrial ela foi muito importante para os artistas, porque com a Revolução Industrial você vai ter o advento da fotografia, você vai ter o avanço da produção gráfica. Então, os artistas eles começam a trabalhar em outros mercados, pensamento de mercado, o próprio pensamento capitalista, né, vem com a Revolução Industrial. Então, isso é uma mudança, isso é um marco no pensar artista, né? Nós vamos ter, como eu já havia citado, a Revolução Francesa, né, e principalmente a Revolução Científica. Dentro da Revolução Científica nós temos alguns marcos, né? Um deles é a sociologia, né? A invenção da sociologia. Vamos pensar dessa forma, falando de maneira muito básica, né? Mas dentre os elementos da Revolução Científica nós vamos ter cientistas, vamos ter pensadores que vão refletir acerca dessa sociedade, dessa nova sociedade urbana que está a surgir. Existe um grande êxodo rural, né? Pessoas, atores de diferentes origens, linguagens inclusive, idiomas, modos de pensar que vão para os centros urbanos, e essas pessoas tão diferentes uma das outras, com aspectos culturais diferentes, com ideias de vida diferentes, perspectivas, eles vão ter que criar uma sociedade. A sociologia é uma forma de conhecimento científico, originada do século XIX.
como toda forma de conhecimento, ela reflete as preocupações e necessidades dos homens do seu tempo. A sociologia nasceu da constatação de que a ordem social moderna desorganizou as formas de convívio social, gerando problemas novos que reclamavam interpretações e soluções inovadoras. Dentre os sociólogos, né, que nós podemos apresentar, existe um tripé clássico, né? Então nós vamos ter o Émile Durkheim, que é francês, ele é influenciado pelo Auguste Comte. O Auguste Comte aqui é importante destacar, ele é o primeiro pensador que coloca a alcunha, né, da palavra sociologia, né, dentro da esfera acadêmica, né, dentro da esfera científica. Mas quem de fato vai trabalhar com a sociologia vai ser Durkheim, né? O Auguste Comte é muito mais um filósofo do que propriamente um sociólogo, né? Então Durkheim ele vai ser um dos pais fundadores da sociologia como disciplina científica, né? E dentre as várias teorias de Durkheim, né, um dos elementos que nós vamos trabalhar bastante é a questão dos fatos sociais. Tá? Então, os fatos sociais eles existem fora das consciências individuais, sendo exteriores e antecedendo-as. Seu substrato é a sociedade, ou partes delas. Além disso, essa espécie de consciência pública ou coletiva exerce um poder de coerção que se impõe, de maneira mais ou menos perceptível aos indivíduos. Durkheim defende, assim, que eles são uma espécie nova de fenômenos e que fazem parte do domínio exclusivo da sociologia. Então, essa questão dos fatos sociais é muito importante para nós entendermos, ou pelo menos um caminho, né, para a compreensão do que os artistas estavam se propondo, esses artistas que estavam querendo quebrar essa tradição moderna, né? E pensar, tirar esse estereótipo de que o artista simplesmente sentou num café, começou a desenhar e de lá começou a descobrir novos estilos, novas propostas, e isso revolucionou o mundo. Na verdade, o que existe é uma série de fatores sociais, uma série de fatores, inclusive coercitivos, que colocam esses artistas, né, de acordo com algumas situações das quais eles vão ter que se deparar e tentar solucionar. Se nós pegarmos, por exemplo, os 3 principais artistas que são oriundos não é um movimento, né, mas é uma classificação, a gente pode colocar dessa forma, do pós-impressionismo, nós vamos ver isso mais adiante, mas só para colocar um exemplo, esses 3 artistas, se nós pegarmos a biografia deles, vai ter diversos fatos sociais, vai ter diversos elementos que colocaram eles diante de obstáculos sociais que os levaram a ser os artistas que eles são. Tá? Então, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Continuando. Em toda sociedade, há um grupo determinado de fenômenos, cujas características se distinguem nitidamente daqueles estudados pelas outras ciências da natureza. Maneiras de agir, pensar e sentir que apresentam notável propriedade de existir fora das consciências individuais. Esses tipos de comportamento ou pensamento são exteriores ao indivíduo, como dotados de um poder imperativo e coercitivo, graças ao qual, queira ele ou não, se lhe impõe. Quando os aceitos de livre e espontânea vontade, essa coerção não se faz sentir, ou pouco, sendo inútil. Então existem muitas questões sociais que muitas vezes nós estamos tão imbuídos em conviver naquela sociedade, principalmente quando nós falamos de uma sociedade urbana, que nós nem sentimos essa coerção. Né? Então, por exemplo, nesse momento de grande revolução industrial, de sociedades se formando, né? Diversos preconceitos, a ideia de formação de classes sociais,
né, ainda uma ideia muito vaga do que é um proletariado, do que é uma aristocracia, do que é uma burguesia, né, a formação de uma sociedade burguesa. Então, toda essa velocidade de informação, né, e claro, uma necessidade intrínseca de viver, né, faz com que exista diversos fatos sociais dos quais vão colocar diante do artista obstáculos, também facilidades, mas que vai ajudar, né, a criar todo um campo, né, de atuação para poder ele, sim, desenvolver as suas ideias, desenvolver os seus estilos e, inclusive, esses fatos sociais vão ajudar eles ou afundar, né, na sua obra pós-vida orgânica. Quantos artistas não foram alçados ou catapultados na condição de superstars, né, e em vida eles tiveram uma vida medíocre? Outros que eram grandes artistas, como o próprio Alexandre Cabanel, né? O Alexandre Cabanel era considerado um grande artista para o seu tempo, mas e para a posteridade? Creio que outros artistas que não tinham a mesma fama que ele são muito mais famosos hoje em dia, ou são muito mais relevantes do que o Cabanel. A consciência pública bloqueia todo ato que as infringe por meio da vigilância que exerce sobre o comportamento dos cidadãos e das punições especiais que dispõe. A coerção não deixa de existir. Fatos sociais são maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo e que são dotadas de um poder de coerção social em virtude do qual se opõe a ele. Não tendo o indivíduo como substrato, eles não podem ter outro senão a sociedade, seja a sociedade política em sua integralidade, seja algum dos grupos parciais que ela encerra, confissões religiosas, escolas políticas, literárias, corporações profissionais e etc. Então aqui nós vamos ter como foco, obviamente, as artes visuais, né? Os seus movimentos, os seus manifestos. Importante dizer, né, que os manifestos eram uma ação natural, né, da segunda metade do século XVIII. A partir da segunda metade do século XVIII, nós vamos ter uma profusão de manifestos, né? Manifestos na filosofia, na política, e a arte se apropria. Então os movimentos como o impressionismo e tantos outros tiveram respectivos manifestos. Isso era uma prática comum na Europa. Não dá para falar, né, que Karl Marx, na verdade, é um sociólogo, né? Ele estuda a sociedade, né? Mas, na verdade, o Karl Marx ele era um grande pensador, né, da teoria social, né? Então, ele vai ter uma contribuição principalmente na economia, mas ele vai estar falando também de elementos presentes na sociologia e que o pensamento dele, o pensamento de Marx, ele vai influenciar, né, diversas escolas das artes porque influencia os seus pensadores, né? Então a principal contribuição do Karl Marx é o fundamento do ato de pensar de maneira materialista, né? Então, o Marx ele vai ter um posicionamento, né? Ele vai ter uma importância dentro da nossa disciplina na sua segunda fase, ainda muito jovem, né? Quando ele vai para Paris, tá? E ele começa a ter contato com os revolucionários franceses. Nós não vamos se aprofundar em Marx, naturalmente, né? Ele tem 3 grandes fases, né, no seu trabalho, né? Ele tem uma primeira fase que ele vai estar na Alemanha, ele vai estar realizando uma crítica ao trabalho de Hegel, né? Esse segundo momento do qual a gente está aqui nos colocando, né, histórico, e ele tem uma última fase da qual ele vai para a Inglaterra, onde tem a profusão da Revolução Industrial, e lá que ele vai desenvolver os seus
trabalhos, né? Mas em Paris, né, nesse segundo momento, quando ele tem o contato, né, com os revolucionários franceses e tudo mais, com quem que ele está tendo contato? Que tipo de revolucionário é esse? E nós podemos afirmar, existiam artistas dentro, juntamente desses grupos revolucionários. Porque uma das coisas que é muito importante dessa profusão, né, de novas ideias e tudo mais, era que esses centros urbanos, eles tinham estabelecimentos, houve uma construção, né, de estabelecimentos que reuniam uma série de intelectuais, uma série de pessoas de diferentes classes sociais para conversar e debater. Então, dentro desse segundo momento do jovem Marx, né, nós vamos ter o Gustave Courbet. O Courbet, ele era um pintor francês, líder do movimento realista, e o Courbet ele vai conhecer esse jovem Marx porque ele trabalhava, né, com um dos filósofos dos quais Marx vai ter um estudo, né, debatendo, né, com o Pierre-Joseph Proudhon. O Proudhon, ele era um modelo para o Courbet, eles trabalhavam juntos, né? O Courbet fez algumas pinturas para Proudhon. E o Proudhon, ele foi um dos primeiros filósofos que tinha um trabalho voltado para o proletariado. Ele tinha algumas teses, né, que eram voltadas para o proletariado. Ele é o que nós chamamos de sociólogo utópico, né? E aí, esse círculo do Gustave Courbet, nós vamos ter o Karl Marx, o Friedrich Engels, Mikhail Bakunin, que era um anarquista. Então, todas essas pessoas iam no ateliê do Gustave Courbet. E lá se debatiam ideias, tá? E aí, o que acontece? A partir de Courbet, há uma mudança de percepção do artista. O artista se impõe ao público e define o que é arte, em detrimento dos críticos ou a tradição acadêmica. É a síntese do mundo impressionista, apesar do Courbet não ser impressionista, por favor, né? Mas existia esse diálogo entre os artistas. E o Courbet, como um pintor realista, ele coloca esse mundo, coloca esse novo homem, esse novo artista perante a essa sociedade, tá? Então, sendo um artista que apresenta um homem otimista ao seu meio, a natureza pode ser modificada pelo homem. Reparem que aí nós temos uma mudança imensa em relação à representação da Vênus. Então, olhem que nesse quadro do Gustave Courbet, ele está de costas para Vênus. A Vênus, ela é humana. Courbet está pintando uma paisagem, ele está fazendo um motivo que ele é tão simples que uma criança, como nós podemos ver aqui, né, junto a Courbet, pode observar e gostar, né, ou contemplar, né? Nós temos, como o Courbet está retratando aqui no ateliê, nós temos diversas pessoas intelectuais, poetas, né? Artistas, políticos, filósofos, ou seja, o Courbet está mostrando aí uma outra perspectiva, basta vocês compararem com o Alexandre Cabanel, e volto a dizer, são contemporâneos, né? Desde 1839, a pintura entrou em diálogo com a fotografia. Os pioneiros da fotografia instantânea ou cronofotografia, Etienne Jules, Marie e Edward Muybridge, exerceram uma profunda influência sobre os artistas, desde o futurismo, especialmente Giacomo Balla, Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, até cineastas de vanguarda de meados do século XX, como Hollis Frampton e Stan Brakhage. Seurat, Degas e outros artistas encantaram-se com a habilidade da câmera para capturar a sucessão do movimento em imagens fixas.
quando propuseram uma estética mecanística, os futuristas estavam abraçando a tecnologia fotográfica e aplicando-a em suas pinturas. Então isso aqui é só para a gente fazer um aporte histórico do quanto a fotografia foi importante para diversos artistas, né? Engana-se quem pensa que quando surge a fotografia, o artista vai ter um movimento contrário. Não, ele tem um movimento de curiosidade. E ele tem um movimento, inclusive, de pensar a sua própria arte. Uma vez que quando surge a fotografia, uma das principais atividades de formação do artista era o de ser retratista. Era uma das principais funções e uma das principais funções remuneradas, diga-se de passagem. Um artista, para ele ser grande, para ele ser reconhecido, os ateliês ou colocava, né, nos últimos estágios, né, da sua formação, o ato de retratar. E aí, de repente, surge uma tecnologia que imprime em pouquíssimo tempo, né, captura uma imagem em pouco tempo, se compararmos com o retratista, e com uma fidelidade que o retratista não tinha como chegar. A máquina fotográfica significou a substituição da habilidade humana de pintar, o pincel do artista, que fixa a imagem da câmera obscura, pela mediação química do daguerrótipo e da película gelatinosa. A fotografia transformou, antes de tudo, os nossos modos de ver. Ela trouxe para nós possibilidades de visualização que seriam impossíveis ao olho nu. Ela acabou por revelar que o nosso próprio olhar é também fruto de uma construção com potenciais e limites definidos, uma construção dependente da proximidade ou distâncias físicas e ideológicas que estabelecemos com os objetos percebidos. Em suma, foi a fotografia que acabou com o mito de que o nosso olhar é algo natural e inocente. Então veja, de uma hora para outra, a pessoa comum, o cidadão, o ator comum, da vida comum, ele tem um aparelho do qual ele pode focar, ele pode moldurar, ele pode compor o seu olhar, né? Isso era restrito para artistas, restrito para construtores, mas a pessoa comum tinha essa percepção e a partir da fotografia ela passa a ter. Né? A fotografia ela vai causar também um impacto imediato, social. Então nós vamos ter diversos tipos de novos costumes. Né? Um dos costumes que as famílias vitorianas o tinham era de retratar os seus entes queridos que morreram para uma última foto, para guardar a lembrança. Né? Também a fotografia ela trouxe, né, personagens, as figuras sem sorrir. Né? E por que isso acontecia na sua grande maioria? Porque muitas pessoas não tinham dentes. Né? Então você vai ver a maioria das figuras do fim do século XIX todas sérias. Né? Também você vai ver uma questão de classe social aqui, né? Porque a maioria das pessoas que tiravam fotografias eram pessoas ou da burguesia, né, ou aristocratas. As pessoas pobres, elas não tinham condições financeiras para tirar uma fotografia. Tá? A França era um centro de referência da música, arte, moda do mundo. E com a Paris revitalizada, o ambiente era propício para artistas inovadores. Né? Então isso acaba acarretando na base do impressionismo. Né? O impressionismo ele entra basicamente como uma afronta ao academicismo, ao escorço, neoclassicismo e pré-rafaelitas. Existia, né, os grandes ateliês, as escolas de arte, no qual o ensino era acadêmico. Né? Esses pré-rafaelitas nada mais eram do que grandes artistas que tentavam extrapolar o ensino acadêmico. Mas era tudo muito definido. Né? A carreira do artista era muito clara. Entra num ateliê ou entra numa escola de artes, ou ele vai se tornar docente, ou ele vai se tornar um artista que vai pintar pessoas ricas, né? Pessoas de alta classe social, vai ter todo um aprendizado e uma carreira. Era basicamente isso.
e que se selecionavam poucos artistas, não eram todos que conseguiam, né, se tornar grandes artistas ou artistas comerciais, né? Mas com a chegada da Revolução Industrial, com a chegada das quebras de paradigmas, né, com a chegada de novas tecnologias, o próprio ato de pensar arte muda. As atividades elas se alteram. E isso abre espaço também para outros artistas com outros pontos de vista. Só para vocês terem uma ideia, tá? Uma coisa simples da Revolução Industrial, a tinta de bisnaga. Anteriormente, os artistas eles fabricavam as próprias tintas e isso levava um processo muito demorado, né? Então, com as tintas de bisnagas, os artistas puderam sair dos seus estúdios e pintar ao ar livre, por exemplo, com tintas de fácil manuseio, né, com mobilidade. Isso é só um dos múltiplos exemplos que a Revolução Industrial muda no seu jeito do artista pensar, ou seja, os seus fatos sociais. Tá? Félix Nadar, que é um fotógrafo e também um caricaturista, ele abriga a primeira exposição impressionista. Né? Dentro desse movimento impressionista, nós temos o marco, né, da obra de Claude Monet, Impressão ao Sol Nascente, em 1872, e que foi exposta em 1874. Ela dá o nome ao movimento impressionista. Importante destacar que esse nome ele é oriundo de um xiste, né? Ele é oriundo de críticas ferrenhas, né? dos críticos da época, que os impressionistas incorporam e usam, né? Para se autoafirmar enquanto movimento. Uma coisa que é muito importante é que o movimento impressionista ele leva o pintor para a rua, tirando do local comum do ateliê. Né? Então a relação do artista também muda. O motivo da pintura, a arte passa a ser mais pessoal, passa a ser íntima. Né? Não que os artistas não trabalhassem em ateliês, mas eles passam a utilizar o ambiente como um modo de inspiração e, por que não, de execução dos seus trabalhos. Então aqui nós podemos ver a obra, né, do Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, 1872, exposta em 1874. Outro pilar do impressionismo, e aí você pode ver como a Revolução Industrial ela influenciou, né, na maneira do pensar dos artistas. Essa obra do Edgar Degas, né, é uma obra típica do pensamento da fotografia. Vocês podem observar que a figura ela não está num processo de composição que é comum ao clássico. Né? Inclusive, até mesmo a ideia da perspectiva ela não é comum à perspectiva clássica. Né? E esse tipo de ângulo, esse tipo de foco, esse tipo de composição, ela é muito comum na fotografia, mas na pintura não. E o Edgar Degas tenta trazer isso um pouco. E também os próprios temas, né? Os personagens mudam também, né? Os personagens urbanos, né? Os personagens comuns, os personagens de uma burguesia que estava em formação, né, nessa sociedade. Aqui nós temos o Auguste Renoir, do qual ele vai trazer a figura do nu de uma maneira diferente da qual era representada até então. Né? Uma figura polêmica, né? Uma arte polêmica aqui que traz debates novos para essa sociedade que estava se formando. Era uma pintura que na época chocou bastante a sociedade vigente, né? Devido à maneira da qual o Renoir ele representa as modelos, né? E os homens, né? Se relacionando na pintura como um todo. Aqui nós temos ainda alguns elementos, né, da pintura clássica, né? Podem ver que tem um tipo de perspectiva renascentista, mas a forma da representação é que muda, e isso que faz toda a diferença na pintura do Renoir. A maneira da qual ele representa o nu, as figuras, as pessoas.
Aqui nós vamos ter outro pilar, né, do impressionismo, que é o Camille Pissarro, né, do qual ele vai ter uma pesquisa cromática muito importante. Ele vai para um outro caminho, né, um caminho até próximo de Monet, mas ele vai para um outro caminho, um caminho muito mais pictórico, né? E aí nós temos o que eu dei o nome de outsiders do impressionismo, né? Ou dissidentes do impressionismo, que são artistas que eles se consideravam como o novo momento, né? Os novos artistas. Quando aparecem esses artistas, os impressionistas eles já estavam com uma idade considerável, né? Então eles vieram como uma nova resposta ao impressionismo. Porém, como o trabalho deles são tão diferentes, né, entre si, não dá para categorizar. E eles eram realmente artistas individuais. Então, nesse caso, nós vamos ter o Van Gogh, né? Van Gogh, que é um artista que ele vai ser uma referência, né, para movimentos futuros no século XX, assim como o Paul Gauguin, né? E o que vai encerrar a nossa primeira aula, né? E vai ser o tema da próxima aula, vai ser o Toulouse-Lautrec. Por que o Toulouse-Lautrec vai ser o tema da nossa próxima aula? Por que não Gauguin? Por que não Van Gogh? Porque, enfim, poderia ser qualquer artista, né, desse período, que ele vai ter uma representatividade muito grande para o que vai vir do século XX. Mas o Toulouse-Lautrec, ele tem um ponto que é essencial. De todos os artistas que foram citados, Toulouse-Lautrec, ele tem um flerte, ele tem um trabalho não só com as artes visuais, mas ele tem um trabalho também com as artes gráficas. Então, para muitos, né, ele é considerado um dos pioneiros no design gráfico, na arte de cartaz. Ele vai influenciar a arte nouveau, dentre outros movimentos. Então, nós vamos investigar se de fato o Toulouse-Lautrec ele é realmente uma influência para o design a partir do quê? A partir do entendimento da sua formação enquanto artista, da sociedade que ele estava inserido, né? E dos desafios que ele enfrentou para poder se firmar, né, como um artista, apesar de ser um artista que faleceu muito jovem. Então, na verdade, nós podemos pensar como um artista em formação, né, ele se desenvolveu dentro desses fatores sociais. Muito bem, então estamos aqui encerrando a nossa aula número 1 da disciplina e iremos nos próximos vídeos avançar até nós chegarmos no que a ementa pede, que é analisar a arte a partir da metade do século XX até a arte do século XXI. Então, desde já, o meu muito obrigado e aguardo vocês nas próximas aulas.